como estão todos? Então, mais uma vez estamos reunidos, buscando e compartilhando experiências e aprendizados. Então, vamos juntos elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que nos concede e pedindo sempre o amparo e a proteção, que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações e em novos erros. Livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Hoje eu trouxe aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 7º. Bem-aventurados os pobres de espírito, instruções dos espíritos, orgulho e humildade, do item 11, Lacordaire, Constantina, 1863. Essa mensagem é muito interessante, fala sobre nós, todos, as nossas vidas, aquilo que nós estamos recebendo, a forma que nós estamos interagindo no meio em que Deus nos colocou. Sabendo que tudo que Deus nos oferece visa ali o nosso bem, o nosso aprendizado e a nossa reflexão. Essa reflexão vai trazer ensinamentos valorosos a cada um de nós, né? E nós nos colocando com humildade perante a vida, perante aquilo que nos está sendo posto, conseguiremos ali ensinamentos valiosos, e nos colocaremos sempre em condição de aprendizado, né? Porque se nós estamos aqui, nós estamos nessa busca, nessas necessidades de aprendermos, né? Nós somos espíritos que caminham nessa situação. Então, buscar sempre essa questão da humildade, né? Mesmo ainda estando muito distante, né? De saber realmente o que isso significa, mas dando ali os nossos passos dentro do nosso entendimento, que será sempre um ponto de partida importante. E sempre, né? Nos exemplificando em Jesus, que esteve aqui nos trazendo valorosos ensinamentos. Então essa mensagem, ela traz pontos bem importantes para a nossa reflexão. Então vamos lá. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos proporciona, em poder ajudar no vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar minha palavra compreensível, e que me conceda a graça de colocá-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis em provação, e procurai a luz, que a vontade de Deus me ajude a fazê-la resplandecer aos vossos olhos. A ajuda, né? Todos nós recebemos um amparo, nós somos colocados em várias situações, porém, jamais estaremos sós. A humildade é uma virtude muito esquecida entre vós, e os grandes exemplos que dela vos têm sido dados são pouco seguidos. Será que podeis, sem a humildade, ser caridosos para com o vosso próximo? Não, pois a humildade iguala os homens. Olha que interessante, hein? A humildade nos põe todos na mesma condição. Com certeza, né? Porque todos nós estamos aqui tendo oportunidades e necessidades, né? Deus nos concede sempre aquilo que precisamos, aquilo que vai nos fortalecer. E todos têm a mesma oportunidade. Mostra-lhe que são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz ao bem. Olha que importante, a humildade sempre nos coloca em condições. Sem a humildade, apenas vos enfeitais de virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades de vosso corpo.
Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Jesus, o nosso Mestre. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais humildes, foi porque os poderosos da terra imaginam que os títulos e as riquezas são as recompensas dadas ao seu mérito, e que a sua origem é mais pura do que a do pobre. Acreditam que isso lhes é devido por direito, e quando Deus a retira, acusam-no de injustiça. Ridícula cegueira! Deus vos distingue pelo corpo, né? Então, a humildade nos aproxima uns dos outros, né? Um sentimento sublime. E o orgulho, muito pelo contrário, ele nos afasta, né? Tá? É bem perceptível e muito claro. Acaso, ridícula cegueira, Deus vos distingue pelo corpo? Acaso o do pobre não é igual ao do rico? O grandioso e sábio. Igual ao rico, o Criador fez duas espécies de homens? Então, algumas indagações aí para a gente refletir. Tudo o que Deus fez é grandioso e sábio. Nunca acrediteis a Deus as ideias que os cérebros orgulhosos imaginam. Tá? Então ele faz uma reflexão. Por acaso Deus nos criou para que uns sejam mais e outros menos? Não, somos feitos da mesma forma, né? O nosso corpo material é constituído da mesma forma, para que tenhamos todos a mesma oportunidade. Rico, tu dormes sob tetos dourados ao abrigo do frio. Não pensas em milhares de teus irmãos iguais a ti, estirados na sarjeta? Não é teu irmão, teu semelhante, o infeliz que passa fome? Sei que com estas palavras teu orgulho se revolta. Concordarás em lhe dar uma esmola, mas nunca em lhe apertar fraternalmente a mão. O que dirás tu? Eu, descendente de sangue nobre, poderoso da terra, serei igual a este miserável que se veste de trapos? Ilusória vaidade de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? Né? Então é questão do orgulho, da vaidade, né? De algumas reflexões nesse sentido, de querer separar, né? Mas essa mensagem nos diz ao contrário, né? Que nossa constituição é da mesma forma, somos todos criados da mesma forma, tendo as mesmas oportunidades, tá? É verdade que vossas roupas não se aparecem em nada, mas se ambos, olha que interessante, mas se ambos ficassem sem elas, que diferença haveria entre vós? A nobreza de sangue dirás tu, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre senhor e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te garante que também já não foste um miserável e infeliz como ele? Que não pediste esmola? Que não a pedirás um dia, aquele mesmo que desprezas hoje? Não acabam para ti as tuas riquezas, que imaginas eternas? Como corpo envoltório, perecível do teu espírito? Volta-te humildemente para ti mesmo, né? Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo e sobre o que faz a superioridade e a inferioridade no outro. Pensa que a morte virá para ti como para todos, que os títulos não te pouparão a ela, que pode te atingir amanhã, hoje ou daqui uma hora, se te fechas no teu orgulho. Então eu te lastimo, porque serás digno de piedade, né? Bom, é uma importante reflexão sobre essa questão da humildade, de sermos todos iguais, né? E aí entra a doutrina espírita, que nos fala sobre as reencarnações, que nos fala sobre uma programação antes de estarmos aqui reencarnados, passando por determinadas situações ali, mas sempre como um aprendizado.
Então isso não significa, se ora estamos de uma forma ou de outra, que somos superiores, muito pelo contrário, né? Temos necessidades, mas podemos de alguma forma olhar para o lado, ajudar, fazer a nossa parte, né? É muito interessante isso, olhar para o nosso meio. Uma reflexão bem importante para cada um de nós. Orgulhoso que foste tu, antes de ser nobre e poderoso, talvez estivesses mais baixo que o último de teus criados. Curva a fronte orgulhosa, que Deus pode rebaixar no momento em que a elevas mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Apenas as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos possuem a mesma origem e todos os corpos são moldados da mesma massa. Nem títulos e nem nomes os mudam em nada. Eles irão para o túmulo e não vos garantem a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade, sim, são títulos de nobreza. Tá? Importantes reflexões, né? Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, está com frio e com fome, e vaias, curvada sobre o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão, e vais para conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti. Quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que confiam em Deus, Ele dá o reino dos céus. A felicidade é uma construção para cada um de nós, né? A partir do momento que nós estamos aptos a novas reflexões sobre a vida, né? Sobre estarmos aqui encarnados e vivenciando momentos, a gente vai dando outros valores e outro sentido para essa felicidade. Então, por isso que é uma construção, uma edificação dentro de nós. A verdadeira felicidade, ela está conosco, tá? E daquilo que nós vamos construindo, que ficará sempre conosco e criará bases sólidas, tá? E tu que és moça, pobre criança devotada ao trabalho, às voltas com as privações, porque esses pensamentos tristes, por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno em direção a Deus. Aos pequenos pássaros o Senhor dá o alimento. Tem confiança nele, que não te abandonará. O ruído das festas e dos prazeres do mundo faz bater teu coração. Gostarias também de enfeitar tua cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como essas mulheres, que vês passar extravagantes e risonhas, ser rica também. Cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta estão escondidas sob essas roupas bordadas, quantos lamentos são abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo da guarda se retire e volte a Deus, escondendo o rosto com suas asas brancas e te deixe nesse mundo com os teus remorsos, onde estarás perdido e terás que aguardar a punição reparadora no outro mundo, né? Então, vamos viver a nossa vida, né? E fazer aquilo que pudermos de melhor, acrescentando coisas boas, cada um de nós, tá? Muitas vezes a gente acaba almejando outras coisas e achando que o outro é isso, porque o outro vivencia outras situações, outras oportunidades. Não, cada um de nós tem uma necessidade e passa por uma determinada situação. Então vamos viver a nossa vida com aquilo que Deus nos ofereceu, sempre vendo como um empréstimo e sempre nos possibilitando que coisas boas possam acontecer, que tudo pode melhorar, tá? E a gente vai sentindo fortalecido. É como se fosse uma escada. E cada degrau ali que nós vamos subindo, isso vai nos dando força para seguirmos adiante, tá? Isso é muito importante. A gente tem que gostar de nós mesmos, encontrarmos as respostas em nós, né? E com certeza nos depararemos ali com situações boas, o nosso potencial que todos nós trazemos,
de construções boas, da felicidade que tanto almejamos, dos momentos em família, dos momentos com os amigos, enfim, tudo aquilo que nós queremos, nós podemos construir. Depende de nós, né? E sem contar o Jesus, esse amigo querido e todo esse amparato espiritual que se felicita com a nossa caminhada, que a gente pode acompanhar por essa mensagem mesmo. Todos vós que sofreis a injustiça dos homens, sede indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis isentos de culpa. Sereis assim caridosos e humildes. Se sofreis pelas calúnias, curvai a fronte sobre essa prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar. Suportar com coragem a humilhação dos homens é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Então, vamos seguir a nossa caminhada em frente, fazendo a nossa parte, aquilo que nós pudermos. Tá? Então, nunca desistir, confiar sempre, e as coisas os caminhos vão se mostrando ali a cada um de nós. Vamos fazer a nossa parte. Mas Deus será preciso que o Cristo venha uma segunda vez à terra para ensinar aos homens as leis que eles esqueceram? Terá ainda de expulsar os mercadores do templo que desonram a tua casa, que deve ser somente um lugar de oração? Quem sabe, homens, os renegareis outrora, como outrora, caso Deus vos concedesse essa graça, e o chamaríeis outra vez de maldito, porque atacaria o orgulho dos fariseus modernos. Talvez o fizesses percorrer o caminho da Gólgota. A Gólgota é o monte nos arredores de Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. Quando Moisés subiu ao monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram ouro e joias para fazer um ídolo que pudesses adorar. Vós, homens civilizados, procedeis como eles, pois o Cristo vos deixou sua doutrina, e vos deu o exemplo de todas as virtudes, e vós abandonastes tudo, exemplos e ensinamentos. Cada um de vós, com as suas paixões, construiu um Deus a seu gosto. Para uns terrível e sanguinário, para outros despreocupado em relação aos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o mesmo bezerro de ouro que cada um adapta a seu gosto e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos toque em vossos corações. Sede generosos e caridosos sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade, o bem pelo bem. Que cada um destrua pouco a pouco os altares que levantou ao orgulho. Em uma palavra, sede verdadeiros cristãos, e tereis o reino da verdade. Não duvideis mais da boa vontade de Deus, agora que vos oferece tantas provas. Não viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias. Sempre que o Senhor vos der uma manifestação mais convincente de sua clemência, o enviado celeste deve apenas encontrar uma grande família. Que vossos corações suaves e humildes sejam dignos para ouvir a palavra divina, que ele virá nos trazer. Que o mensageiro apenas encontre no caminho flores depositadas e voltadas para o bem, a caridade, a fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para purificar e renovar vossa sociedade civilizada, rica em ciências e todavia tão pobre em bons sentimentos, só nos resta chorar e lastimar por vossa parte. Mas não será assim, né? Então, olha, eles estão sempre acreditando, né, em nós e nesse potencial que nós trazemos, de buscarmos coisas boas em nossas vidas. Voltai-vos para Deus, vosso Pai,
E então todos nós que tivermos servido ao cumprimento de sua vontade, entoaremos o cântico de ação de graças para agradecer ao Senhor sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos dos séculos, que assim seja. Bom, é uma mensagem um pouco longa, mas traz importantes reflexões sobre aceitarmos a nossa vida, sobre trabalharmos as melhorias, os nossos sentimentos, né? Buscarmos essa questão da humildade que sempre vai nos colocar à disposição, em posição de novos aprendizados, novas buscas, olhar o nosso meio, saber que nós estamos aqui nesse planeta que também nos acolheu, vivendo essa encarnação, para que possamos seguir a nossa caminhada juntos, né? Cada um de nós tem as nossas necessidades individuais, mas temos as nossas necessidades coletivas, né? Vivemos em sociedade e de alguma forma podemos ser úteis para o nosso meio, para o nosso próximo e principalmente para nós, né? Fazendo o melhor que pudermos. Temos a doutrina, temos os ensinamentos e principalmente os exemplos de Jesus. Somos todos iguais, vivendo e tendo as mesmas oportunidades. Então, vamos ao trabalho, meus irmãos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vamos refletir aí sobre essa nossa caminhada e saber que se nós estamos aqui, nós já percorremos um longo caminho. Estamos tendo uma abençoada oportunidade de vivermos essa encarnação nesse tempo, vivendo esses momentos. Vamos seguir em frente, fortalecidos, amparados e cientes que Deus guarda o melhor a cada um de nós. Então vamos encerrar, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus e a Jesus por estar nos unindo, por estarmos compartilhando experiências, aprendendo uns com os outros. E assim vamos nos fortalecendo em nossos caminhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, jamais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Obrigado a todos. Saudação a todos que nos ouvem. Mais uma vez aqui estamos para a nossa palestra doutrinária dessa semana, com muita gratidão a Deus, ao Mestre Senhor Jesus, porque é uma oportunidade gratificante de podermos estar estudando a doutrina espírita, ou Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Hoje vamos refletir em um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. No último capítulo, que é o Coletânea de Preces Espíritas, nós temos o item 4, Reuniões Espíritas. Porque onde se acham 2 ou 3 congregados em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isso está em Mateus. Para estarem reunidos em nome de Jesus, não basta a presença material, pois é necessário que o estejam espiritualmente, pela comunhão de intenções e de pensamentos voltados para o bem. Então Jesus se encontra no meio da reunião, ele ou os espíritos puros que o representam. O Espiritismo nos faz compreender de que maneira os espíritos podem estar entre nós.
é graças ao seu corpo fluídico ou espiritual e com a aparência que nos permitiria reconhecê-los, caso se tornassem visíveis. Quanto mais elevados na hierarquia, maior é o seu poder de irradiação, de maneira que, possuindo o dom de ubiquidade, podem estar simultaneamente em muitos lugares. Para tanto, basta a emissão de um raio do seu pensamento. Porque algumas pessoas perguntam isso, né? Como é que o espírito pode estar em todas as casas ao mesmo tempo? É por essa condição, né? Eles têm uma condição de radiação que eles podem estar sim simultaneamente em muitos lugares. Então, com essas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou menor número que atrai os espíritos, pois se assim fosse, ele poderia ter dito, em vez de 2 ou 3 pessoas, 10 ou 20, né? Mas o sentimento de caridade que as anima reciprocamente. E para isso, bastam 2 pessoas, mas se essas 2 pessoas orarem separadas, mesmo que se dirijam a Jesus, não há entre elas comunhão de pensamentos, sobretudo se não estão movidas por um sentimento de mútua benevolência. Se estiverem tão animadas de mútua prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas dos seus pensamentos se repelem, em vez de se unirem por um comum impulso de simpatia. Então, elas não estão verdadeiramente reunidas em nome de Jesus, né? Então, vejam a importância da comunhão verdadeira. Então, quando estivermos ali na casa espírita, nas palestras, nas sessões, que estejamos com o coração aberto, receptivo aos ensinamentos, vibrando o bem, né? Pedindo por todas as pessoas que necessitam, para estarmos verdadeiramente nessa condição. Porque aí uma questão fluídica importante acontece, para que também a espiritualidade superior possa atuar sobre todos de uma maneira mais intensa e o auxílio aconteça para quem estiver precisando. Encarnados, desencarnados, aqueles que estão distantes, mas que no momento da reunião nós pensamos e pedimos por eles. É muito interessante, ele coloca aqui que isso não quer dizer que Jesus não ouça uma pessoa só. Então nós podemos e devemos sim fazer as nossas preces individualmente, quando acordamos, quando adormecemos, né? Mas é muito importante, pelo menos uma vez por semana, estarmos num ambiente como a sessão reunião espírita, né? Numa reunião numerosa, se 2 ou 3 pessoas se ligam pelo coração no sentimento de verdadeira caridade, nós vamos ter uma condição fluídica muito intensa. Por isso que é muito saudável estarmos num ambiente como este, né? Onde há uma atuação também e a presença de espíritos superiores. E é muito importante, quando estivermos lá, rogarmos, né, o auxílio, para que esses espíritos possam dar-nos a luz necessária para distinguirmos o caminho correto que devemos seguir, solicitar o auxílio, proteção dos espíritos, né, malfazejos, que poderiam tentar ali estar atuando negativamente sobre nós. É pedir o auxílio de que precisamos, é agradecer, pedir força, coragem
E é essa a nossa postura, né? Essa nossa postura quando estamos reunidos ali, naquele momento. E no livro, também de Allan Kardec, onde ele fala da obsessão, no último capítulo, ele coloca um discurso que é bem interessante. E ele está comentando também dessa colocação de Mateus, né? E vamos ver o que ele colocou aqui, que é bem interessante, que completa as informações do Evangelho. Mais uma vez ele repetiu: onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com eles. Mas por que nos reunir? Não podemos fazer cada um em particular o que nos propomos fazer em comum? Qual a utilidade que pode haver em se reunir assim no dia determinado, né? Muitas pessoas falam isso: eu não preciso estar aí nesse ambiente, nem uma religião, para me conectar com Deus. Por que eu tenho que estar aí? Eu faço isso particularmente, né? Mas nós vamos refletir sobre isso, né? O Evangelho já falou ali, nós devemos sim ter essa conexão como individualidade que somos, com Deus e com Jesus. Mas é muito importante estarmos num ambiente como esse. É muito saudável para nós, espíritos nessa condição de imperfeição que ainda temos, né? Então, essa utilidade está no resultado produzido pela comunhão de pensamentos, que se estabelece entre pessoas reunidas com o mesmo objetivo. Então, todos que vão até ali, numa casa ou num templo, numa igreja, que estão buscando a Deus, estão buscando conhecer o Evangelho, há toda uma questão fluídica, muito importante, que somada entre muitos, tem uma conexão muito maior, né? Será que nós compreendemos todo o alcance dessa expressão, comunhão de pensamentos? Vamos refletir sobre isso, né? Comunhão de pensamentos quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Então, o Espiritismo, ele nos explica que pelas leis, fala aí dessa questão dos efeitos, da questão fluídica, da sintonia. Então, com certeza, se estamos num ambiente em que todos têm a mesma vontade, o mesmo desejo, a mesma intenção, estamos num ambiente propício, acolhedor, receptivos para que a espiritualidade atue sobre nós. O pensamento, ele age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. E esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Então, uma assembleia é um foco onde radiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, em cada um produz a sua nota. Resulta daí uma porção de correntes e de eflúvios fluídicos, cada um dos quais recebe a impressão pelo sentido espiritual, como num coro de música, cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Tal é a causa do sentimento de satisfação que se experimenta numa reunião simpática. Aí, como que reina uma atmosfera moral salubre, onde se respira à vontade. E por isso saímos dessas reuniões reconfortados, porque ficou impregnado em nós eflúvios fluídicos salutares. Então, quando nós adentramos o ambiente desse, todos nós recebemos uma atuação fluídica benéfica, tenhamos a certeza disso. E se estivermos verdadeiramente concentrados ali, receptivos, pensando no bem, isso acontece mais intensamente ainda.
Então, a comunhão de pensamentos, ela produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. O homem o sente instintivamente, desde que procure as reuniões. Nessas reuniões homogêneas e simpáticas, que estão ali realmente com a intenção do bem, do estudo do Evangelho, ele adquire novas forças morais. Podemos dizer que ele recupera as perdas fluídicas que todos nós temos diariamente, pela radiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. Vejam, né? É uma explicação assim mais prática para que a gente possa entender. Então, com efeito, se o pensamento coletivo adquire força pelo número, um conjunto de pensamentos idênticos tende, a ser uma força muito maior para neutralizar a ação dos maus espíritos, sozinho o homem pode sucumbir, ao passo que se sua vontade for somada com outras vontades, ele terá mais força e ele poderá resistir. É lembrarmos do ensinamento, a união faz a força, Esse ensinamento é verdadeiro, tanto no moral quanto no físico. Então, é assim, pela comunhão de pensamentos, os homens se assistem entre si e ao mesmo tempo assistem os espíritos e são por estes assistidos. Então, numa reunião como essa, nós recebemos ajudas e podemos ajudar. As relações entre o mundo visível e o mundo invisível não são mais individuais, são coletivas e por isso mesmo mais poderosas, para o proveito das massas como para o dos indivíduos. Todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão de pensamentos. É aí, com efeito, que esta deve e pode exercer toda a sua força, porque o objetivo deve ser o desprendimento do pensamento, das garras da matéria. Então, qualquer que for a reunião religiosa, vai ter uma atuação do plano espiritual superior, e quem estiver numa condição receptiva vai, com certeza, receber o auxílio que acontece nessas reuniões. Certamente, o ensinamento de Jesus nos explica o porquê, de quando estivermos reunidos em nome dele, ele estará no meio de nós, Ele quis dizer que reunidos em seu nome, com um pensamento comum. E qual é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade, em pensamentos, palavras e obras. Então tem que estar verdadeiramente de coração aberto e não estar ali presente fisicamente, mas totalmente fechado, sem receptividade nenhuma, porque muitos fazem isso, Os egoístas, os orgulhosos, muitas vezes se dizem reunidos em nome de Jesus, mas estão ali fechados para qualquer atuação ou receptividade dos fluidos salutares, Há muitas criaturas que negam a utilidade dessas assembleias religiosas. Em seu radicalismo, pensam que melhor seria continuar sozinhos, cada um adorando a Deus da maneira como prefere, que cada um pode orar em casa a qualquer hora, mas
Nós sabemos que não é bem assim, que a grande maioria está doente e precisam de ajuda, como muitas vezes precisamos de um médico, de um medicamento para interceder por nós, não é mesmo? Desculpe. Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que lembremos, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção nata e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípio e de crenças, né? Então, as reuniões espíritas podem, pois, ser feitas religiosamente, isto é, com recolhimento, respeito. Podemos, nesses momentos, fazer preces que, em vez de serem ditas em particular, são ditas em comum, né? E é muito, muito salutar esse momento, uma prece com muitas pessoas, né? É um sentimento todo moral, todo espiritual, todo humanitário, o da caridade para todos, ou melhor dizendo, o amor do próximo, né, que compreende os vivos e os mortos, desde que sabemos que os mortos sempre fazem parte da humanidade, estão sem o corpo físico, continuam vivos e estão ligados a todos nós aqui encarnados, né? Então, amar ao próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Então, numa palavra, todo desejo, todo pensamento de prejudicar. É perdoar os inimigos, retribuir o mal com o bem, ser indulgente para as imperfeições dos seus semelhantes e não procurar a palha no olho do vizinho, né? Quando não se vê a trave no nosso. É cobrir ou desculpar as faltas dos outros, em vez de se comprazer em as pôr em relevo, né? Então, essa é a verdadeira caridade, a caridade prática, o pensamento que devemos ter quando estamos ali reunidos, praticar a caridade como verdadeiro espírita, como verdadeiro cristão. Lembrando sempre que fora da caridade não há salvação, né? O Espiritismo dá aos homens tudo o que é preciso para a felicidade aqui na Terra, porque lhes ensina a se contentarem com o que têm. Então, que os espíritas sejam, pois, os primeiros e que eles tenham essa consciência de quão importante é aproveitar os benefícios que o Espiritismo nos traz, né? Quão importantes são essas reuniões espíritas. Então, agradecer muito a Deus a oportunidade e que façamos de modo que cada um recolha a sua parte dos sentimentos da caridade benevolente, de que estivermos animados e que essas reuniões sempre possam dar os frutos que todos têm o direito de esperar. Que Jesus abençoe a cada coração que nos ouvem. Fiquem com Deus, lembrando que Ele está no leme, Ele é nosso Pai, Ele nos ama, Ele compreende as nossas dificuldades e ajuda não nos falta. Sigam em frente, confiantes no amparo e façamos o esforço de combater as nossas imperfeições. Observem a vida, a presente encarnação como um momento muito importante e ele pode ser belo se soubermos aproveitar. Que assim seja, graças a Deus.